O estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, foi recentemente atingido por inundações devastadoras. O dilúvio, alimentado por chuvas torrenciais, deixou um rastro de destruição. Casas foram arrastadas, pontes desabaram e comunidades inteiras foram inundadas. As enchentes ceifaram dezenas de vidas, deixando muitos outros feridos ou desaparecidos. A escala do desastre é sem precedentes, marcando uma das piores calamidades naturais a atingir a região na história recente. As inundações servem como um lembrete brutal da vulnerabilidade das sociedades humanas ao poder da natureza. Elas ressaltam a necessidade urgente de preparação e resiliência diante de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. À medida que as águas baixam, começa a árdua tarefa de reconstruir vidas e comunidades destruídas. O caminho para a recuperação será longo e desafiador, exigindo um esforço conjunto de indivíduos, comunidades e governo. Os impactos imediatos das inundações são generalizados e devastadores. Milhares de pessoas foram desalojadas de suas casas, forçadas a buscar abrigo em acampamentos improvisados ou com parentes. As inundações causaram danos extensos à infraestrutura, incluindo estradas, pontes e linhas de energia. Isso interrompeu o transporte, a comunicação e o acesso a serviços essenciais como saúde e água potável. O setor agrícola, um pilar da economia do Rio Grande do Sul, sofreu pesadas perdas. As plantações foram destruídas, o gado se afogou e as terras agrícolas foram inundadas. Isso terá um impacto significativo na segurança alimentar e nos meios de subsistência da região. As inundações também interromperam a atividade industrial, levando ao fechamento de fábricas e à perda de empregos. O custo econômico cumulativo do desastre é estimado como substancial, chegando a bilhões de reais. O preço humano do desastre é incomensurável. Famílias foram dilaceradas, casas perdidas e vidas viradas de cabeça para baixo. O trauma psicológico do evento persistirá por muito tempo depois que as águas da enchente baixarem. As inundações expuseram a vulnerabilidade das comunidades da região a eventos climáticos extremos, destacando a necessidade urgente de mecanismos aprimorados de preparação e resposta a desastres. As repercussões econômicas e ambientais das inundações se estendem muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul. O estado é um grande produtor e exportador agrícola, fornecendo uma parte significativa do abastecimento de alimentos do Brasil. A interrupção da produção agrícola terá um efeito cascata em todo o país, podendo levar à escassez de alimentos e ao aumento de preços, como o aumento do preço do pãozinho na padaria da esquina. As inundações também causaram danos ambientais significativos. O dilúvio arrastou a camada superficial do solo, poluiu cursos d'água com detritos e esgoto e desalojou a vida selvagem. As consequências ecológicas de longo prazo desses danos ainda não são totalmente compreendidas. As inundações ressaltam a interconexão dos ecossistemas e o potencial de desastres ambientais localizados terem consequências de longo alcance. As inundações servem como um alerta para o Brasil investir em práticas de desenvolvimento sustentável que priorizem a proteção ambiental e a redução do risco de desastres. Isso inclui o fortalecimento da infraestrutura, a promoção do planejamento responsável do uso da terra e o investimento em sistemas de alerta precoce e mecanismos de resposta a desastres. Deixar de fazer isso deixará o Brasil vulnerável a futuras calamidades, com consequências econômicas e sociais potencialmente devastadoras. As inundações causaram disrupções sociais generalizadas, desenraizando vidas e comunidades. O deslocamento de milhares de pessoas sobrecarregou os serviços sociais, criando desafios para a moradia, saúde e educação. A perda de casas e meios de subsistência
exacerbou as desigualdades existentes, afetando desproporcionalmente as populações vulneráveis, como famílias de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência. As inundações também testaram o tecido social das comunidades. Enquanto histórias de solidariedade e resiliência abundam, o desastre também revelou tensões e conflitos. A competição por recursos escassos, a frustração com a resposta do governo e o estresse psicológico do deslocamento podem prejudicar a coesão social, levando a atritos e agitação. A recuperação social das inundações exigirá uma abordagem multifacetada. Isso inclui fornecer apoio material às famílias afetadas, reconstruir a infraestrutura danificada e abordar o trauma psicológico do desastre. Também envolve promover a coesão social, promover o diálogo e abordar as desigualdades sociais subjacentes, que foram exacerbadas pelas inundações. Por trás das estatísticas e dos números econômicos, estão as histórias pessoais de indivíduos cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelas inundações. Maria, mãe solteira de 2 filhos, perdeu sua casa e todos os seus pertences no dilúvio. Ela agora vive com seus filhos em um abrigo apertado, incerta do futuro. João, um agricultor, viu suas plantações e gado serem arrastados pelas águas da enchente. Ele agora está lutando para sobreviver, enfrentando um futuro incerto. Apesar das dificuldades e perdas, histórias de resiliência e espírito comunitário abundam. Vizinhos ajudando vizinhos, voluntários distribuindo alimentos e suprimentos e estranhos oferecendo abrigo aos necessitados. Esses atos de bondade e solidariedade oferecem um vislumbre de esperança em meio à devastação. Eles demonstram a força do espírito humano diante da adversidade e a importância do apoio da comunidade em tempos de crise. As histórias pessoais daqueles afetados pelas inundações servem como um lembrete pungente do custo humano dos desastres naturais. Elas destacam a necessidade de empatia, compaixão e apoio para aqueles que perderam tanto. Elas também ressaltam a importância da resiliência da comunidade, da ação coletiva e do poder do espírito humano para superar a adversidade. As inundações no Rio Grande do Sul levantam questões sobre o papel das mudanças climáticas na exacerbação de eventos climáticos extremos. Cientistas alertam que as mudanças climáticas estão levando a eventos de chuva mais frequentes e intensos, aumentando o risco de inundações. O aquecimento da atmosfera permite que ela retenha mais umidade, levando a chuvas mais fortes. As inundações no Rio Grande do Sul não são um incidente isolado. Elas fazem parte de um padrão maior de aumento de eventos climáticos extremos em todo o mundo, de ondas de calor e secas a furacões e inundações. Esses eventos devem se tornar mais frequentes e intensos à medida que o clima continua a aquecer. Isso representa uma ameaça significativa para as sociedades humanas e ecossistemas, exacerbando as vulnerabilidades existentes e criando novos desafios. As inundações no Rio Grande do Sul servem como um lembrete brutal da necessidade urgente de lidar com as mudanças climáticas. Isso requer um esforço global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, fazer a transição para fontes de energia renováveis e investir em medidas de adaptação climática. Deixar de agir de forma decisiva em relação às mudanças climáticas resultará em eventos climáticos extremos, mais frequentes e devastadores, com profundas consequências para as sociedades humanas e o mundo natural. As inundações no Rio Grande do Sul destacam a necessidade urgente de medidas proativas para mitigar o impacto de futuros desastres. Isso requer uma abordagem multifacetada, envolvendo a ação do governo e da comunidade. Os governos devem investir em infraestrutura robusta, incluindo sistemas de controle de enchentes, sistemas de alerta precoce e mecanismos de resposta a desastres. O planejamento urbano deve priorizar práticas de desenvolvimento sustentável,
que minimizem o impacto de eventos climáticos extremos. Isso inclui promover espaços verdes, superfícies permeáveis e planejamento responsável do uso da terra. O engajamento da comunidade é crucial para construir resiliência. Isso envolve educar os moradores sobre a preparação para desastres, promover sistemas de alerta precoce baseados na comunidade e promover uma cultura de preparação e apoio mútuo. Investir na redução do risco de desastres não é apenas um imperativo moral, mas também uma necessidade econômica. O custo da inação supera em muito o investimento necessário para a prevenção e mitigação. Ao tomar medidas proativas para abordar as causas profundas da vulnerabilidade e construir resiliência, podemos minimizar os custos humanos e econômicos de futuros desastres. As inundações devastadoras no Rio Grande do Sul oferecem uma lição preocupante sobre a vulnerabilidade das sociedades humanas ao poder da natureza. Elas ressaltam a necessidade urgente de medidas proativas para mitigar o impacto de futuros desastres, adaptar-se a um clima em mudança e construir comunidades resilientes. O caminho para a recuperação será longo e árduo, exigindo um esforço conjunto de indivíduos, comunidades e governo. As inundações expuseram a interconexão do sistema social, econômico e ambiental, destacando a necessidade de uma abordagem holística para a redução do risco de desastres. Elas também revelaram a força do espírito humano, o poder da solidariedade comunitária e a resiliência daqueles que perderam tanto. À medida que as águas baixam, começa a tarefa de reconstruir vidas e comunidades destruídas. As inundações no Rio Grande do Sul são um alerta para o Brasil e o mundo. Elas nos lembram que todos somos vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas e à crescente frequência de eventos climáticos extremos. Elas nos desafiam a agir de forma decisiva, a investir em soluções sustentáveis e a construir um futuro mais resiliente para todos. As lições aprendidas com este desastre devem informar nossas ações, guiando-nos para um caminho de maior preparação, resiliência e responsabilidade compartilhada pelo bem-estar do nosso planeta e de seu povo.